Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente. Nós chegamos sempre às 5 horas da tarde com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje, dia 1º de junho de 2026, nós trazemos a informação e a análise a quente com a atualização das notícias lá direto da redação do ICL com a Laura Couto, mais uma vez, apostos. Boa tarde para você, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todos os nossos espectadores que estão nos assistindo hoje. Mais uma vez, eu quero convidar vocês para participarem da nossa enquete que está rolando lá na nossa sala do ICL Urgente no Papo Legal. Outro dia eu vi uma pessoa perguntando no chat se tinha que assinar, se tinha que pagar alguma coisa. Não, gente, é de graça. É só vocês fazerem a sua conta lá no Papo Legal. Então, a nossa enquete lá na nossa sala do ICL Urgente é a seguinte. O caso Dark Horse é o maior escândalo do Brasil? Opção 1, sim, a casa caiu para os Bolsonaro. Opção 2, não, é só a ponta do iceberg. E opção 3, não, ainda vai estourar um escândalo ainda maior. Então essas são as nossas 3 opções que a gente tem ali no Papo Legal. Rodrigo, a gente vai começar inclusive falando sobre isso, né? Exatamente, Laura, boa tarde para você. A casa caiu ou os Bolsonaro caíram do cavalo, né? Nesse caso do Dark Horse. Boa tarde para você que mora nesse país em que o escândalo relacionado ao filme se espalha para todos os lados. Suspeita contra a família Bolsonaro, contra aquele deputado, ex-ator Mário Frias. Agora a suspeita também chega à produtora que tem sede em São Paulo e que tem contratos também com a prefeitura do Ricardo Nunes em São Paulo. Recebeu muito dinheiro. É a mesma empresa, a mesma dona. Produz o filme e tem contratos com a prefeitura e é abastecida com verba pública milionária. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. É o escândalo que se espalha também e chega aos cofres municipais. Toque, toque, toque. Karina Gama é o nome dela. A dona da produtora Go Up, responsável pelo filme Dark Horse, foi alvo de uma operação da Polícia Civil de São Paulo. Não é a Polícia Federal dessa vez, é a Polícia Civil do Estado de São Paulo. A investigação apura contrato de 108 milhões de reais entre o Instituto Conhecer Brasil, que também é uma empresa, né, da Karina Gama, e a gestão Ricardo Nunes, na Prefeitura de São Paulo. Esse dinheiro todo aí é para fornecer o Wi-Fi gratuito nas praças, nas ruas de São Paulo. A suspeita é de superfaturamento do contrato e desvio de recursos municipais. A gestão Ricardo Nunes, ultrabolsonarista, estaria desviando dinheiro, pagando a mais para a empresa desta senhora aí, Karina Gama. Uma das hipóteses, que ainda precisa ser investigada, né, ela tem direito à defesa, mas uma das hipóteses é de que o dinheiro da prefeitura tenha parado na produtora do filme de Bolsonaro. Até porque, além de terem a mesma dona, Karina, tanto a ONG, que tem o contrato com a prefeitura, quanto a produtora, que fez o filme para a família Bolsonaro, funcionam oficialmente no mesmo endereço da Avenida Paulista. É como se fosse uma coisa só, entendeu? Então vem dinheiro da prefeitura, teoricamente, para pagar o Wi-Fi. 108 milhões para o Wi-Fi, já chama atenção. Mas será que esse dinheiro foi para o contrato com a prefeitura ou uma parte foi para o filme? Essa é a dúvida e essa é a investigação. As suspeitas são de fraude, lavagem de dinheiro e confusão patrimonial, nesse caso uma confusão criminosa, se for comprovada. A Laura Couto tem mais informações sobre isso. Rodrigo, vamos retomar aí o que está sendo investigado. Esse contrato com a Prefeitura de São Paulo previa a instalação de 5 mil pontos de Wi-Fi gratuito na periferia aqui de São Paulo até junho de 2025. Só que até agora só 3.200 equipamentos foram oficialmente instalados. E aí, com esse atraso, ao menos 3 aditivos foram assinados no contrato e o valor subiu de 108 milhões para 157 milhões de reais, segundo o portal G1. E aí, com isso, o inquérito da Polícia Civil apura desvio de recursos públicos, já que o Instituto, como a gente já falou aqui no ICL Urgente, usou pelo menos 4 milhões de reais em notas falsas para justificar despesas da instalação desses pontos de Wi-Fi. A polícia também afirma que os valores cobrados pela ONG Instituto Conhecer Brasil da Karina Gama
os valores eles estão 230% acima do valor de mercado e também das próprias empresas aí da Prefeitura de São Paulo, esses valores de instalação de pontos de Wi-Fi. A operação de hoje cumpriu 7 mandados de busca e apreensão nos endereços ligados à Carina Gama, que é a dona da produtora GoUp, e também na sede da Secretaria Municipal de Tecnologia e Inovação, que é responsável por esse contrato aí entre a gestão municipal e a ONG. Também foram recolhidos computadores, celulares, documentos e notas fiscais na Prefeitura e no Instituto Conhecer Brasil. Rodrigo. Pois é, Laura, e com isso o Dark Horse é de fato o filme mais caro da história do cinema brasileiro, se é que aquilo é cinema, né? Além de receber mais de 60 milhões de reais de Daniel Vorcaro, também pode ter recebido, indiretamente, verba desviada da Prefeitura de São Paulo. Mas essa parte aí a gente ainda tem que esperar a investigação. Vamos ser cautelosos, né? Tem muito indício de corrupção, mas todo mundo tem direito de se defender, de se explicar. Bom, fizeram tudo isso para não usar a Lei Rouanet, que eles atacavam tanto? Lei Rouanet é melhor. Você tem que prestar contas, fazer relatório, tem planilha, vai para o Ministério da Cultura, tem que explicar cada centavo gasto. Aí eles atacam a Lei Rouanet, mas usam esses esquemas paralelos com Daniel Vorcaro e será até Prefeitura de São Paulo para financiar um filme que fala bem de Jair Presidiário. Bom, vale lembrar que a Polícia Federal investiga se parte desse dinheiro que foi do Vorcaro para o filme, na verdade, teria sido usado para outra coisa, para financiar gastos do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, inclusive para atacar os interesses do Brasil. Então é um emaranhado que mistura mau uso de dinheiro público, emendas parlamentares, conluio com banqueiro criminoso e talvez até financiamento para justificar golpe de Estado e ataques ao Brasil. É uma teia criminosa que precisa ser compreendida melhor. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, bolsonarista, negou irregularidades no contrato com o Instituto Conhecer Brasil, que é o instituto que fez aí fornecimento de Wi-Fi. O pronunciamento do prefeito ocorreu em coletiva de imprensa depois de entregar unidades habitacionais no centro da capital paulista. Ricardo Nunes afirmou, olha ele aí, afirmou que a prefeitura não pagou por 5 mil pontos, como está divulgado, mas apenas por 3.200. Então ele diz que por isso que dá a impressão de que foi tanto dinheiro, mas não foi. Olha, então é mais grave ainda, porque é dinheiro à beça para menos pontos entregues. Eu acho que é pior ainda a explicação. O prefeito disse que não tem contato direto com Carina Gama, mas que já conheceu pessoalmente, sim, a moça. E que ela é uma pessoa decente. Me chamou a atenção isso, ele fazer questão de defendê-la, até para se resguardar, se por acaso a Carina tiver que responder e fizer delação premiada, ela lembrar que o Ricardo Nunes a defendeu, né? Mas vamos aguardar. Bom, tem suspeita de desvio de verba da Prefeitura de São Paulo, tem suspeita de desvio de verba do Vorcaro para ajudar Eduardo Bolsonaro, mas não para por aí não. A polícia também investiga se Carina Gama desviou dinheiro de uma emenda parlamentar repassada pelo parceiro dela na produção de Dark Horse, o deputado federal e ex-ator, existe ex-ator? Existe, né? E o ex-ator Mário Frias, que eu acho que nunca foi ator de verdade, né? Mas ele aparecia lá na televisão. Laura, explica pra gente essa ramificação envolvendo o ex-ator, ou nunca ator, Mário Frias. Olha só, Rodrigo, o ex-ator ou ator Mário Frias, em 2024, ele enviou uma emenda, enquanto deputado federal e não enquanto ator, de R$1 milhão para o Instituto Conhecer Brasil, que, como a gente já comentou aqui algumas vezes no programa, tem como dona a Carina Gama. Oficialmente, a verba seria usada para um projeto de letramento digital e também empreendedorismo para jovens do interior de São Paulo, em uma cidade chamada Pirassununga. Acontece, Rodrigo, que os responsáveis pelo projeto afirmam que o investimento da ONG não apareceu até hoje. Essas informações são do Estadão. Então, onde foi parar o dinheiro, Rodrigo? O maior beneficiado foi a editora Dinâmica, que é contratada pelo Instituto Conhecer Brasil para fornecer esse material didático aí do projeto. O valor foi de R$400 mil. Material esse que nunca chegou nas mãos dos alunos, né, Rodrigo? Mas por que justamente essa editora? A editora Dinâmica, ela pertence a um homem chamado David Medeiros. O David é sócio do Eric Fabiano, cuja esposa doou R$70 mil para
para a campanha do Frias a deputado federal em 2022. Pode ser uma grande coincidência, pode ser que não. Além disso, a ONG da Carina Gama usou R$80 mil dessa verba do Mário Frias para pagar um advogado chamado Fábio Lago Meirelles. E sabe de quem ele também é advogado, Rodrigo? Do próprio Mário Frias. De 2022 a 2026, o Fábio Meirelles ele representou o Frias em pelo menos 9 processos na Justiça. Então vamos rememorar. Tem uma emenda parlamentar que seria para um projeto em Pirassununga, para os alunos lá, letramento digital. Interessante a ideia, é para ensinar as pessoas a como é que elas podem entrar na internet e não serem enganadas e navegar, etc. Seria bonito se o dinheiro tivesse chegado lá, só que não chegou, segundo a reportagem. O dinheiro parou no meio do caminho nessa editora, e a editora tem ligações com o próprio Mário Frias. Mais suspeita envolvendo o ex-ator, né? Vale lembrar que essa emenda de R$1 milhão está sob investigação do Supremo Tribunal Federal. Aí a gente sai de Polícia Civil de São Paulo e vai para Supremo Tribunal Federal. Por que Supremo Tribunal? Porque é verba federal, é dinheiro de emenda parlamentar da Câmara dos Deputados, que seria mandada para essa cidade no interior paulista. A Carina Gama, dessa forma, está enrolada até o pescoço com desvio de verbas suspeitas na Prefeitura de São Paulo, investigada pela Polícia Civil. E em esfera federal, investigada no âmbito do Supremo, com a participação da Polícia Federal. Significa que a produtora Go Up, do filme de Bolsonaro, dificilmente vai sair dessa com ficha limpa. Mesmo assim, o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro disse hoje que não há nenhuma ligação entre a operação da Polícia Civil de São Paulo, na sede da produtora Go Up, e o filme Dark Horse, que conta a trajetória de Jair Presidiário. Essa foi a explicação do Flávio, é ele lá fazendo pose na frente do BRB, banco que também está enrolado no caso Master e que financiou a mansão do Flávio lá em Brasília. Várias ramificações aí. Flávio Bolsonaro está confiante, na campanha, nesse novo momento da campanha, agora que ele conseguiu o apoio do Donald Trump, do governo Trump. Pelo menos é o que ele aparenta. O pré-candidato e a equipe acreditam que a nova movimentação no tabuleiro da política, com a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar como terroristas facções brasileiras, o Comando Vermelho e o PCC, esse novo movimento no tabuleiro limpou um pouco a barra, a imagem, que estava bem manchada, ali a imagem do 01. A avaliação de que a cartada da segurança pública, pauta em que a esquerda tem mais dificuldade, isso é fato, deu um fôlego extra para o Flávio Bolsonaro no momento em que ele cai nas pesquisas. Daqui a pouco vamos mostrar mais uma em que ele caiu. O pré-candidato recebeu apoio de nomes fortes da direita, que até ontem estavam cobrando explicações e hoje, praticamente em coro, reagiram assim, dizendo, não, tá bom, o Flávio até que está se explicando. Tem uma relação fraterna aí, já que o Flávio e o Vorcaro se tratavam como irmãos. Meu irmão, para cá. Meu irmão, manda dinheiro, irmão. É uma irmandade. São os irmãos em Vorcaro. Não é irmão em Cristo, é irmãos em Vorcaro. Bom, Tarcísio de Freitas, governador, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, candidatos da direita, todos eles reviram o próprio tom e substituíram críticas por elogios a Flávio Bolsonaro. Essa jogada pode ser um tiro no pé, A direita tentando se unificar em torno da segurança pública, já que nas redes sociais circulam desde o fim de semana diversas imagens do pré-candidato do PL ao lado de gente que tem ligação com o Comando Vermelho. Então ele está pedindo para os Estados Unidos intervirem no Brasil por causa do Comando Vermelho. E ele mesmo, Flávio, teria ligações com gente do Comando Vermelho. Laura, explica melhor isso pra gente e o que está circulando nas redes aí desde o fim de semana. Rodrigo, nesse caso aí você está falando do Rodrigo Bacelar, que, para quem não lembra, ele é o ex-presidente da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O Bacelar ele foi preso pela Polícia Federal em março desse ano e é considerado pela PF como chefe do núcleo político do Comando Vermelho, que agora é classificado como organização terrorista pelos Estados Unidos. O Bacelar é amigo do Flávio Bolsonaro e eles já foram vistos juntos várias vezes, inclusive em almoços entre amigos. Esse vídeo que está passando na tela para quem está assistindo é de uma reunião dos dois em Búzios em 2025.
O Flávio também já se declarou, como a gente sabe, irmão do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. E além de todo esse rolo do filme Dark Horse, o Master também tinha relações próximas com a Reag Investimentos, que é acusada de lavar dinheiro do PCC, que agora também foi classificado como terrorista pelo Trump. Então, o ponto de tudo isso, Rodrigo, é que, de acordo com os Estados Unidos, o Flávio recebeu 60 milhões de reais de uma turma que tem ligações com terroristas, segundo os Estados Unidos. Pois é, então por isso que a pergunta está aí na tela. Flávio Bolsonaro é terrorista por essa lógica torta deles? Porque o Flávio Bolsonaro tem ligação com o Bacelar, a gente viu aí nas imagens. Eles eram parceiros e o Bacelar estava se preparando para ser candidato a governador, com apoio do Flávio Bolsonaro e do Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Mas foi afastado e preso. Então, Bacelar, apontado como elo da política com o Comando Vermelho, parceiro do Flávio. Então, tem ligação com o Comando Vermelho? Pergunta. Segundo, Flávio Bolsonaro, ligação com a turma da Reag, que lavava dinheiro para o PCC, de novo, ligação com facção terrorista. Então como é que fica? Ele pode ter dado um tiro no pé. É claro que os Estados Unidos não vão fazer isso assim de repente, porque o objetivo é ajudar a candidatura da extrema-direita no Brasil. Mas dependendo do andamento das eleições e do que acontecer nos próximos meses, quem sabe, o Flávio Bolsonaro pode se enredar nessa trama que ele ajudou a construir junto à Casa Branca. Bom, isso tudo sem contar a amizade do Flávio Bolsonaro com o miliciano Adriano da Nóbrega, que morreu na Bahia, era o principal matador no estado do Rio de Janeiro, comandava o escritório do crime, quem queria assassinar alguém no Rio contratava o Adriano da Nóbrega. E ele tinha mãe e esposa trabalhando no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj até 2018. É um ex-policial, atirador de elite, tirava muito bem e virou para o lado do crime e era amigo do Flávio Bolsonaro. Aí, nesse caso, é miliciano. Será que os Estados Unidos vão também classificar as milícias de Rio das Pedras como terroristas? E o Adriano da Nóbrega e a turma dele? E Adriano da Nóbrega já falecido, mas o Flávio está aí. Pode ter que se explicar. Bom, a chapa vai esquentar nesse tema. O ministro da Fazenda, Dário Durigan, que entrou no lugar do Haddad, afirmou hoje que ele vai ter reuniões nesta semana com autoridades dos Estados Unidos para entender as consequências econômicas, porque não é só questão de segurança pública. O motivo é tratar a decisão do governo norte-americano de designar as facções criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. A consequência disso, Laura, que pode bater também para a economia do Brasil, Isso pode ter consequências graves. Diz pra gente. Sim, Rodrigo, em entrevista à Rádio CBN, o Dário Durigan, ele disse que a classificação do governo dos Estados Unidos pode gerar sanções a instituições financeiras brasileiras, inclusive impactar na utilização do Pix pela população, que é muito popular aqui no Brasil. O ministro da Economia disse o seguinte, abre aspas, veja, basta você ter uma alegação, uma visita de uma família Bolsonaro, uma alegação dizendo que um determinado banco brasileiro tem contas do PCC, aí a autoridade norte-americana pode dizer o seguinte, então esse banco está sancionado pelo Tesouro norte-americano e ele não pode operar com o Pix, porque o Pix tem sido usado para movimentar dinheiro de facção criminosa. E, Rodrigo, mesmo assim, o Durigan, ele reconheceu que as facções criminosas causam um terror social e também interrupção de serviços públicos no Brasil. Mas, mesmo assim, ele argumentou que essas organizações não atacam os Estados Unidos nem ferem a soberania norte-americana, que são dois requisitos necessários para a classificação como organização terrorista, segundo a própria lei dos Estados Unidos. Pois é, porque, Laura, a máfia italiana, no auge da sua atuação, provocava terror em algumas cidades da Itália. Mas não era terrorismo, era criminalidade em altíssimo nível e assim tinha que ser enfrentada. PCC e Comando Vermelho têm que ser enfrentados, são casos gravíssimos, causam problemas sérios para as comunidades que estão dominadas por essas facções, mas não são terroristas do ponto de vista político. Isso é uma tentativa de intervenção dos Estados Unidos no Brasil que pode ter consequência no PIX, eles podem partir para sancionar bancos brasileiros, o PIX, e causar transtornos aqui para a economia e para a vida independente do Brasil. Os nossos problemas nós resolvemos. Os Estados Unidos que cuidem dos problemas deles. Tem gente caindo pela rua lá usando droga nos Estados Unidos. Cuide disso e não venha aqui querer interferir e atrapalhar, interferir inclusive a eleição no Brasil. Bom, com o país na palma da mão. Quem é que tem o país na palma da mão?
um personagem que comanda o Senado, hein? Com a aprovação da PEC do fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados, cresce a lista de projetos de interesse do governo que agora estão nas mãos de Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que se tornou adversário de Lula depois que impediu o Messias, o advogado-geral da União, de ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? Vale lembrar que desde a derrota histórica de Jorge Messias, a relação entre os dois está pior do que nunca. E agora depende do Alcolumbre, Laura, avançar no fim da escala 6x1 e em outros projetos de interesse do governo e do país, não é isso? Rodrigo, o que acontece agora é que essa batalha no Senado é diferente do confronto na Câmara, porque o Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, ele está demonstrando ainda mais resistência para negociar o fim da escala 6x1 do que o Hugo Mota, presidente da Câmara, demonstrou. Mas pior que não negociar é jogar contra, né, Rodrigo? Na semana passada, por exemplo, o Davi Alcolumbre enviou para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado um projeto alternativo do fim da escala 6x1, e esse texto, que está sendo articulado pela oposição bolsonaristas, prevê que os trabalhadores devem receber por hora trabalhada, enfraquecendo ainda mais os direitos. E com isso em mente, a deputada Erika Hilton, que é a autora da PEC do fim da escala 6x1, ela foi para as redes sociais dar esse alerta. Inclusive, a gente está mostrando na tela um print aí do que a Erika Hilton publicou. Segundo ela, o Flávio Bolsonaro e os aliados dele querem acabar com a CLT e criar uma escala 7x0, ou seja, 7 dias de trabalho e nenhum dia de descanso, Rodrigo, que é muito diferente do que os próprios senadores fazem, né? Trabalham 3 dias e descansam 4. Trabalham 3 é bondade sua, né, Laura? Trabalham 1 ou 2 dias ali no máximo. Bom, o Alcolumbre quer atrasar a aprovação do fim da escala 6x1 para atrapalhar o Lula nas eleições. Quer fazer esse papel, dar uma ajudinha para o lado do bolsonarismo. Enquanto isso, o Lula segue melhorando nas pesquisas eleitorais. Vamos trazer mais uma que saiu hoje. Lula lidera no primeiro e no segundo turno, segundo o novo levantamento do Instituto Real Time Big Data divulgado nesta segunda-feira. A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre os dias 29 e 30 de maio. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos dar uma olhada primeiro no cenário de primeiro turno. Está parecida com as pesquisas que saíram na semana passada, já depois do escândalo Master. Vamos para primeiro turno, né? Essa é a manchete, né? Lula lidera contra todos. E a gente tem aqui na tela agora sim o cenário de primeiro turno. Podemos colocar, por favor, pessoal? Senão eu vou ler aqui os números. Vamos lá. Obrigado, já está aqui. Cenário primeiro turno. Lula, 38%. Flávio Bolsonaro, 31%. Depois vem Renan Santos, do Missão, com 6%. Ronaldo Caiado, do PSD, com 6%. E Zema, com 4 pontos. Depois tem até Aécio Joaquim Barbosa nessa aqui, ó. Né? O Lula lidera por 7 pontos. É um quadro parecido com o que a gente viu nas outras pesquisas da semana passada. E segundo turno, vamos dar uma olhada na tela de segundo turno? Aí o Lula está liderando fora da margem de erro. 45 Lula, 40 Flávio Bolsonaro. É uma vantagem que se abre. Na pesquisa anterior havia empate. Agora Lula lidera fora da margem de erro. O curioso é que nessa pesquisa a Real Time Big Data testou também Lula contra Caiado e contra Zema. E aí o quadro é mais apertado para o Lula. Não sei se a gente tem aqui para colocar. No caso do Caiado eu achei curioso. Isso, 43-43, empate. O que significa, segundo essa pesquisa, e nisso ela é diferente das outras, que Lula teria mais vantagem ao enfrentar o Flávio e menos vantagem ao enfrentar Ronaldo Caiado ou Romeu Zema. Bom, o Zema a gente tem também, tá aí, ó, 43-40, aí fica no limite de empate técnico na margem de erro. Você repara que, então, o Lula melhorou um pouquinho o cenário melhorou um pouquinho para o Lula, mas não melhorou um montão, assim, apesar do escândalo, hein? E o jornal Estado de São Paulo, que é de direita, fez um editorial hoje observando exatamente isso, né? A mídia tradicional parece meio assustada com a resiliência do Flávio Bolsonaro. Esse título, olha, do Estadão: um cenário desolador. O escândalo do Master tirou poucos pontos de Flávio, diz o Estadão. Curioso, será que o Estadão está fazendo L? Eu acho que não é isso, não. Vamos dar uma olhada no que escreveu o Estadão no editorial? A gente tem um trecho aqui, ó. Fossem outros os tempos, a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência já teria ido inapelavelmente a pique, torpedeada pelo escândalo do Banco Master. Vamos traduzir, porque eles falam num português tão difícil. Eles querem dizer o seguinte: se fosse em outra época, o Flávio Bolsonaro já tinha até desistido depois desse escândalo. No entanto, ele está se mantendo aí
porque a base bolsonarista é forte. E tem mais um pedacinho aqui do mesmo editorial, em que o Estadão diz o seguinte: é evidente que há eleitores radicais que votarão em Flávio, mesmo que ele seja flagrado empurrando uma senhora idosa num bueiro, porque odeiam Lula com todas as forças e porque consideram que Jair Bolsonaro, o pai do senador, os libertou das amarras civilizatórias e morais. Eu acho que isso aqui significa o seguinte: o Estadão queria que o Flávio tivesse sido aniquilado para poder surgir um outro candidato de direita. E aí, reparem no Caiado, tem um movimento nesse momento para transformar o Caiado na alternativa dessa direita tradicional, do Estadão, do Kassab, do Centrão. Vai dar certo? Eu acho difícil, porque o Flávio Bolsonaro vai até o fim agarrado nessa candidatura. A família precisa disso para sobreviver. Vamos trazer atualização sobre uma outra eleição importantíssima aqui na América do Sul. A Colômbia definiu neste fim de semana quem serão os candidatos que vão se enfrentar no segundo turno das eleições presidenciais daqui a 3 semanas. Então a eleição foi ontem, domingo, e a gente tem o resultado. A Laura traz para a gente a atualização, notícias da Colômbia. Laura. Rodrigo, de um lado tem o Abelardo de la Espriella, que é ultradireitista e diz ser livre de amarras políticas e promete resolver a questão da segurança construindo 10 megaprisões. Lembra de alguém, Rodrigo? Do outro lado, o Iván Cepeda, que é filho de um líder comunista assassinado, que promete buscar a paz com grupos armados e legais do país, um projeto que avançou pouco sob o atual presidente Gustavo Petro. O Cepeda ele planeja aprofundar reformas sociais e aumentar impostos para os mais ricos. Enquanto isso, o Espriella ele se comporta mais como um Milei da Colômbia e apela para o espetáculo e faz declarações categóricas e bem provocativas, Rodrigo. Laura, então você trouxe aí o resumo de la Espriella, da extrema-direita, contra Iván Cepeda, que é apoiado pelo atual presidente Gustavo Petro. Eu vou virar para cá para a gente trazer no telão o resultado do primeiro turno, apuração. Olha só, Abelardo de la Espriella, 43,7%, Iván Cepeda, 40,9%. A outra candidata da direita tradicional mingou, ficou com 6%, a Paloma Valência, e em quarto ficou um candidato de centro democrático, o Sérgio Fajardo. Segundo turno difícil para o Iván Cepeda, apesar de ter apoio do Petro, que é um nome importantíssimo. Por quê? Se você soma os votos da Paloma Valência com Abelardo de la Espriella, em teoria a direita tem vantagem no segundo turno. Mas política não é aritmética simples. O Petro, em 2022, teve mais ou menos a mesma votação que o Iván Cepeda e no segundo turno ganhou. A diferença é que agora o Cepeda terminou ligeiramente abaixo do adversário, né? Mas ele teve uma boa votação, mais até em números totais do que o Petro. É bom a gente ficar de olho na Colômbia, porque é o país que ao lado do Brasil está resistindo ao Trump na América do Sul. Aliás, mais uma vez eu aproveito para falar do livro que eu estou lançando sobre esse assunto, A Espada de Bolívar, está aqui, ó, que conta a história do M19, né, que influenciou na formação do Gustavo Petro. Se alguém pode ajudar o Cepeda nesse segundo turno, é o Petro. E nesse livro aqui eu conto de onde veio o Petro. A Espada de Bolívar, Democracia e Revolução na Colômbia. É a história do M19, grupo guerrilheiro que ajudou a formar as ideias de Gustavo Petro. A gente tem até a possibilidade, já está na nossa loja, né? Já está na nossa loja, icl.com.br/livro. Você garante o seu exemplar de A Espada de Bolívar com 20% de desconto. Se você for membro do ICL, além dos 20%, você tem mais 15%. Então, 35% de desconto para comprar o livro lá na nossa loja. Repito, você vai em icl.com.br/livro e você compra essa obra que pode ajudar a entender o que está em jogo na Colômbia. São 3 semanas agora até o segundo turno. Nós vamos acompanhar de perto tudo isso, né? Porque é uma eleição fundamental. O Petro, que aparece até aqui na capa do livro, ó, Espada de Bolívar, né? Porque o Petro, quando tomou posse, levou a Espada de Bolívar para a posse dele. E o M19, o grupo guerrilheiro também, primeira ação foi entrar no museu e roubar a Espada de Bolívar que estava no museu. Essa história está contada no livro e muitas outras histórias que ajudam a entender a política colombiana e a trajetória de Gustavo Petro. Para concluir, gente, o Gustavo Petro diz que, por enquanto, ele espera a totalização oficial dos votos. Ele não confia nesses números que vieram, num primeiro momento, de uma empresa privada que fez a totalização dos votos. Nós vamos seguir acompanhando isso tudo até o segundo turno entre o candidato da extrema-direita e o candidato do Gustavo Petro.
Laura, obrigado mais uma vez. Nós tivemos enquete hoje, né? Você tem o resultado aí? Verdade, Rodrigo, bem lembrado. Tinha esquecido, deixa eu abrir aqui. Por favor. A nossa enquete. Já ia me despedir, falar que essa semana a gente tem semana feriado mais curta, cedo. né? Calma aí, deixa eu abrir aqui a nossa enquete. Te peguei aí de surpresa. Aqui, pronto. Caso Dark Horse é o maior escândalo do Brasil? Olha só, a opção não é só a ponta do iceberg, ficou com 63%. Depois, a opção não, vai estourar outro escândalo maior, teve 33%. E só 3% das pessoas que votaram aqui na nossa enquete do Papo Legal, na sala do ICL Urgente, votaram sim, a casa caiu para os Bolsonaro. Então, acho que o pessoal está numa expectativa aí, Rodrigo, de aparecer mais novidades por aí, né? E também a turma já entendeu que não vai cair a casa de uma vez, não tem bala de prata. Vai uma campanha dificílima, apesar desse escândalo, como mostrou aí a nossa pesquisa também. A nossa não, né? Da Big Data. Obrigado, Laura. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Amanhã tem mais. Pessoal, queria aqui deixar uma lembrança também. Você acompanhou ontem a aula do Eduardo Moreira, né? O que você pode fazer para melhorar a sua aposentadoria depois dos 50 anos? Tem um replay liberado. Se você não pôde assistir, como construir patrimônio depois dos 50 anos? Entre em iclurgente.com.br e garanta o lugar para assistir a aula. Ontem teve Jogo do Brasil, né? Então o finalzinho do jogo acabou coincidindo com o começo da aula. Se você perdeu o começo da aula, se você perdeu a aula, entre em iclurgente.com.br e acompanhe esta aula do Eduardo Moreira. Como construir seu patrimônio depois dos 50 anos. O ICL Urgente fica por aqui. Vem aí o N2 hoje com a Vivian Mesquita, né? O Chico Sá, e daqui a pouco eu estarei por lá com toda a equipe do ICL. Valeu, gente! Até amanhã aqui no ICL Urgente. Fala, galera! Tem uma boa notícia. Na nossa última aula ao vivo, como construir patrimônio depois dos 50, a gente teve milhares de pessoas que passaram pela transmissão. Mesmo assim, muitas pessoas não conseguiram participar. E a gente recebeu muitas mensagens pedindo o replay. Então a gente conseguiu aqui, junto com a equipe, liberar por um tempo limitado a gravação dessa aula que mostra o caminho para a construção de patrimônio com investimentos sem cair nas armadilhas mais comuns. E aproveita, porque no final a gente abriu as inscrições para o nosso programa mais completo sobre finanças, investimentos e educação financeira, com cursos, conteúdos diários, relatórios, encontros ao vivo, comunidade e suporte dedicado. É o Investidor Mestre, agora na versão 3.0. E quem garantir a vaga agora ainda vai ter surpresas incríveis. Se quiser saber quais são, clica aqui embaixo e assista a aula, porque é lá que a gente conta sobre o nosso mega pacote. Já conhece o Papo Legal? O mais novo espaço de conversas do ICL, onde você acompanha os assuntos que estão em alta e participa dos debates em tempo real. Aqui você encontra salas sobre política, cultura, notícias, tecnologia, esportes e muito mais. Além de conversar com outros membros da comunidade, você também pode interagir com jornalistas e comentar os principais acontecimentos do dia. E para não perder nenhuma novidade, ative as notificações Push. Quando aparecer a solicitação do navegador, clique em Permitir e pronto! Agora você recebe alertas sempre que houver novidades nas conversas do Papo Legal. Papo Legal, a comunidade do ICL em tempo real.